Fala, senhores, tudo bem? Bom, bora fazer um recap aqui do dia de hoje. Hoje é dia 28 de agosto. Vamos tratar um pouco ali sobre quais eram as nossas expectativas pré-market, o que que a gente tinha de order flow, o que que a gente tinha de alvo, quais foram as configurações que apareceram, as que não apareceram, as que a gente tomou decisão, enfim, beleza? Bom, então, sendo bem objetivo e não querendo tomar muito tempo de vocês, vamos começar aqui, tá? Eu preciso primeiro fazer um trabalho de contextualização no HTF para que vocês façam aí a junção do quebra-cabeça para que ele faça sentido, tá? Então vamos lá, eu tô no meu gráfico do mensal e a gente tem um dealing range formado daqui cá, tá? Essa pernada forma um dealing para mim. E aqui a gente tem desbalanço, né? A gente tem ineficiência, temos fair values de compra aqui. O que que acontece? A gente teve interação no fair value de compra no mês de julho, né? No final do mês de julho a gente interagiu aqui com o fair value de compra, não invertemos. Legal. Meu order flow ele é nítido, obviamente, comprador HTF, e aí ele está fazendo interação com uma ineficiência de compra. Eu costumo alinhar mensal com diário, e aí, pós interação na minha matriz do mensal, eu vou para o gráfico do diário observar por configurações de reversal, tá? Daqui para cá, a gente tem a criação de um bloco, né? Esse cara virou SIG para mim, ou seja, entendo que alinhamos mensal com diário, estou comprador, pelo menos nesses dois time frames, certo? Na movimentação mais recente aqui que tá rolando, que é essa semana em específico, o que eu tava trabalhando era justamente uma nova ineficiência, tá? Mas dessa vez do time frame do semanal, essa ineficiência aqui, e também existe um novo bloco aqui, bloco do semanal. Entendo que do range que vai daqui para cá, o que acontece de venda é retração e eu tô na expectativa de vir uma compra de expansão para a gente renovar primeiro essa high e depois a TH, beleza? No diário, e aí a gente já vai trazer a bola aqui para a movimentação de hoje, para movimentação mais recente. O que que eu tenho, tá? Matrizes, criamos um novo bloco de compra aqui, né? O dia 24 de agosto virou bloco no dia 26, ok? Hoje, a gente não estávamos fazendo interação com o bloco, a gente também não fez interação ontem. Então, não tenho matrizes do diário suportando nada aqui, nem compra nem venda. A única matriz que existe em aberto é essa ineficiência de venda, esse SIB do diário. Esse cara aqui, para mim, ele era alvo, tanto ontem, tanto no início da semana. A partir do momento que ele fez o bloco aqui do diário, esse cara passou a ser o meu próximo alvo, beleza? Além desse alvo para hoje, tínhamos também PDH. Por quê? Pela sugestividade de candle, tá? Então, ontem tomou a high de quarta, perceba, tomamos PDH e fechamos com o corpo acima. Sugere que hoje, sexta-feira, tomaríamos a high de quinta, a high de ontem, ok? No momento em que estávamos analisando, fazendo pré-market, enfim, antes do 9h30, o PDH não havia sido tomado, tá? Então esse daqui é o melhor dos cenários para mim, para eu poder encontrar um alvo de alta probabilidade, tá? Uma região de liquidez óbvia, né, para ser capturada. É quando tem sugestividade de candle em aberto alinhado com order flow. Meu order flow é comprador. Beleza? Lá no H4, estamos observando o seguinte alinhamento, seguinte order flow, tá? Lembra que estamos interagindo com ineficiência do semanal, bloco do semanal. Semanal a linha 4, tá? Então eu quero ver configurações de reversal no H4. Daqui para baixo, perdão, daqui para cima, a gente tem a criação de um bloco, tá vendo? E temos a criação de um propulsion também. Então eu entendo que daqui para cá, o que acontece de venda é retração, o que acontece de compra tende a expandir. A partir desse candle a gente tem o alinhamento semanal 4, estou comprador, porque aqui finalmente alinhou o HTF com os time frames intermediários. Beleza? E aí o que a gente observa aqui nesse range são as matrizes de compra sendo respeitadas e as matrizes de venda sendo desrespeitadas, o que configura para mim um order flow bullish. Ox. Seguindo, a gente está vindo aqui de uma ineficiência do H4 em aberto, né? Aqui junto com o NDOG. Depois disso, a gente tem a criação desse bloco, a gente tem a criação desse propulsion. Então, o que a gente tinha de matriz hoje aqui, suportando ideia de compra pelo menos pelo H4, já que a gente não tem nada no diário, seria esse propulsion aqui, tá? Propulsion foi criado
candle de 14 horas dia 27 e pré-market estávamos fazendo interação nele aqui, beleza? A renovação da high seria justamente a região de liquidez externa desse bloco, desse propulsion. Seria a quebra de continuidade, quebra de estrutura de continuidade dele, ok? Lá no 60, se a gente for observar aqui tá o PDH e a gente tem alguns topos nivelados aqui para trás, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 e esse aqui que eles colocaram hoje após a abertura, né? Então tenho muita liquidez no meu PDH, que é o meu alvo de sugestividade de candle, que é a minha estrutura de continuidade pelo H4, e além disso eu tenho topos nivelados nesses camaradas. Ou seja, para mim, é nítido que esse cara vai ser consumido, tá? Não é óbvio, não é certeza, mas é muito provável. Beleza? Então eu trabalho num cenário convicto de que o PDH será capturado e eu fico comprador no intraday. Ok? Se a gente for ver aqui o 15 minutos, deixa só o TradingView colaborar, né? Eita. Paciência aí, senhores. Carregou, beleza. 15 minutos, a gente estava trabalhando um rangezinho de acumulação aqui, né? Tinha esse rangezinho de acumulação no pré-market, né? No pré-930. E o meu order flow, a gente já não tinha matrizes em aberto, né? Porque a gente fez a interação aqui com o fair value do 15 minutos. Antes do 930, tá? A gente fez o fair value do 15, interagimos e quebramos a high dele, a externa. Então, eu fico sem matrizes, né? Para serem testadas pós 930. Beleza? Observando esse comportamento de kill zones, e aí eu sempre vou observar esse comportamento no time frame de 15 minutos, eu tava entendendo que não me importa o que faz Ásia, tá? Me importa o que London faz em relação à Ásia. Eu tava entendendo que London tomou a Ásia low e o nosso order flow tá comprador, então eu entendo que isso aqui manipula e New York M deveria distribuir bullish, tá? Deveria distribuir compra. Então eu tenho muitos indícios aqui que me levam a PDH. Lembrando quais são os indícios. Order flow semanal, alinhamento semanal 4, sugestividade de candle que me sugere PDH, PDH é quebra de estrutura de continuidade do propulsion do H4 e agora eu tenho kill zones me apontando distribuição compradora para New York M e a distribuição compradora obviamente joga para cima e para cima a gente tem aquelas regiões. Beleza? Bom, essa era a minha expectativa pré-market. Essa foi a contextualização que a gente utilizou para levar a gente para PDH. Ok? Lá num minuto pós abertura, tá aqui o 930 tá aqui. Perceba o que o 930 tá fazendo, né? A gente não acabou de definir que o nosso cenário é comprador e o 930 tá abrindo para baixo. Galera, geralmente o 930 ele vai fazer de duas uma, tá? Ele vai fazer uma ou outra coisa. Ou ele vai manipular, ou ele vai distribuir. Beleza? E aí vai cair... Vai depender muito da tua contextualização de pré-market para você entender o que está acontecendo. Porque se você faz um pré-market não tão gabaritado ou meio sem sentido, né? Você vai entender que isso daqui está distribuindo para baixo. E aí você vai querer buscar por vendas aqui, né? Ok? Então, a importância da contextualização é isso, tá? É para você identificar quais são os cenários mais prováveis e quais são os cenários de alta probabilidade. Essas vendas que acontecem são de baixa probabilidade. Interpreta que ela está manipulando. Ok? O que acontece? Abriu 930, colocaram um fair values bearish aqui, concorda? 2 fair values de venda que foram prontamente invertidos, né? Daqui para cá, concorda que a gente tem a renovação de uma low e a gente tem interrupção de candles? Isso daqui para mim configura um bloco, tá? E daqui temos siege. Daqui já temos compra apitando. Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente tem à esquerda aquelas duas ineficiências que, para mim, enquanto elas estiverem abertas, elas configuram um order flow bearish, tá? Então eu preciso que essas vendas falhem para que eu tenha um bom indício de que o order flow está comprador. Beleza? Vocês podem assimilar isso da seguinte forma. Se a venda falha, muito provavelmente o order flow que está
em vigor é compra. Se a compra falha, o order flow que está em vigor é venda. E aí vocês procuram se posicionar em matrizes de compra, ok? Espera as vendas falharem e se posiciona em matrizes de compra. A gente viu isso aqui tudo acontecendo, a gente viu esse reversal, cara, tava muito lindo, perfeito, mas ele não deu gatilho, tá? Então assim, por mais que aconteça a tua configuração na tua cara escancarado, se você tem a disciplina de seguir os teus gatilhos, e são os gatilhos que você utiliza todos os dias, você não deve fugir disso, tá? Porque senão você vai cair numa despadronização e vai cair numa subjetividade que a longo prazo pode ser um pouco prejudicial. Beleza? Aqui o meu gatilho seria justamente se esse candle aqui, o 936, tivesse feito essa movimentação. Tivesse deixado uma low menor do que o candle que faz o reteste no IFVG. Esse cara é fair value de venda, ele vira IFVG no 934, o 935 volta rebalanceando a ineficiência e o 936 ele expande. Certo? Mas eu não tenho swing para fazer posicionamento de stop. Eu entendo que os stops mais gabaritados, eles são atrás de highs e lows. Não são em qualquer lugar, não são atrás do retângulo da matriz, são atrás de highs e lows. Não tem não tem low aqui para eu posicionar. Não vou conseguir participar do trade por uma questão de risco-retorno que fica comprometida. Seria algo nesse sentido aqui. Beleza? Não consigo fazer. Stop muito grande, 65 pontos, para buscar 80. Ox. Depois, faz de novo uma nova ineficiência, cria aqui o IFVG, não retesta o bloco, segue. E expande até próximo de PDH. Fez o consumo de PDH? Não. Se eu não me engano, aqui plotou SMT com S, tá? SMT de PDH. Só que eu percebo também que algumas pessoas ficam perdidas quanto a isso, porque vê uma SMT e já quer se posicionar a favor da SMT, né? Então, vê a SMT de PDH e já quer vender, vê uma SMT de fundo e já quer comprar. Eu entendo que PDH é alvo, então ele vai ser consumido. Se aparecer alguma SMT em PDH, ou qualquer que seja, SMT de topo que venha aparecer, eu entendo que ela vai ser brevemente retirada, tá? Logo a gente vai perder essa SMT, porque esse cara tem que ser consumido. Beleza? Voltando aqui. Fez a configuração de compra, expandiu, não deu alvo. Isso daqui foi que horas? 9h45. Lá no 15 minutos, no 9h45, a gente tem a criação de um bloco, tá? Que é esse cara aqui, ó. 9h15, 9h30 tira low, expande. Esse 9h30 fechou 9h45. Aqui criou esse bloco de compra dos 15 minutos. A expectativa era de interação no bloco do 15, renovação de highs. Ok? Entende que o que desce retrai, o que sobe expande. Aqui a gente tem preço retraindo, interagindo com o bloco e fair value, bloco do 15, fair value do M1, e ele começa a reagir, beleza? Vou comprar porque começou a reagir? Não, eu preciso do meu alinhamento, tá? Então preciso ver configurações de reversal novamente. Não chega a fazer, tá vendo? Esse bloco de compra, então não chega a alinhar 15 e 1. O que acontece? Expande, tira low, então essa configuração que já não estava confirmada é invalidada, você precisa aguardar aparecer alguma outra coisa, né? Daqui para cá agora tá o teu bloco e aqui tem um fair value para ser invertido. Beleza? Fair value foi invertido? Foi invertido. Inverteu no 10 horas. Isso daqui é notícia. E aí eu entendo que não é muito inteligente você se posicionar e às vezes algumas mesas também nem permitem, né? Você se posicionar nesses horários de notícia. Mas, analisando, inverteu, retestou, não vou me posicionar aqui. Essa reação não foi candle cheio, tá? Eu preciso de um candle cheio. Não deu gatilho, de novo, renovou low, e aí daqui pra cá não confirma nada, né? Não, renovou low, não. E aí aqui ele configura novamente. Perceba que a gente ainda tá com o PDH em aberto. A gente já tinha muitos topos nivelados e agora a gente tem mais topos nivelados aqui que foram colocados pós 9h30. Estende teu alvo. Nessa movimentação, perceba que 1, 2, 3, 4, 5 candles negativos são os candles que vão compor o grande bloco, né? Esse cara aqui é sequencial. A partir do momento que a gente tem
um candle fechando com o corpo acima do preço de abertura desse inicial de bloco aqui, a gente tem um CIG, a gente tem um bloco, ok? Importante ressaltar também que nessa movimentação aqui de 10 e 13, se você jogar no 15 minutos, a gente vai encontrar uma SMT. Deixa eu só confirmar aqui. Só um segundo. Aqui, ó, na load, essa low aqui. Então rolou essa SMT nessa movimentação. Daqui pra cá, só um segundo. Tem SMT criada nessa movimentação. Beleza? O que que acontece? O bloco foi testado, perdão, o bloco foi criado, depois o bloco foi testado. Daqui para trás ainda existem, tá? Ineficiências que eu havia esquecido de comentar. A gente tem ineficiências de venda, que são matrizes de venda, e elas são todas invertidas. Então a gente volta para aquele raciocínio de tenho matrizes de venda falhando, então eu vou entender que o order flow está virando para compra, beleza? A gente criou aqui fair value de compra junto com IFVG. Essa região aqui vai ser responsável por ter um Balanced Price Range, né? A gente tem um BPR aqui. Rafa, não testou, fiquei esperando. Beleza. Entendo também que aqui é uma região muito gabaritada. Se você puxar o dealing daqui para cá, você vai ver que abaixo dela existe discount, né? A gente está na região de desconto abaixo de 50%. Seria ideal chegar aqui. Mas já tem um tempo, tá, galera? E é o que eu até comento com vocês, que eu não fico bitolado, tá? Eu não fico engessado em executar compra só no desconto e venda só no prêmio. Porque isso aqui acontece. Beleza? Então o que eu prefiro? Eu prefiro que apareça a reação nas minhas matrizes e se configurar eu vou clicar, estando no prêmio ou estando no desconto. Beleza? Aqui eu tenho aquele bloco que foi criado no 10 e 20 e ele retestou aqui ó, no tick no 10 e 26. Aqui deu o meu gatilho. Comprei, meu stop ficou aqui embaixo. Cara, meu stop tava aqui, ó. Beleza? Faltou isso aqui para me stopar. E aí a gente tem os alvos lá para cima. Seria daqui para cá. No PDH tem 1,6 e o 2R tá aqui em cima. Lembram quais eram os nossos alvos para hoje? PDH e fair value de compra do time frame do diário, que é esse grande box, esse retângulo rosa vermelho aqui. Seria mais ou menos esse o trade gabaritado. Ok? 3R. E é isso, senhores. Não tem mistério, não tem... não enxerguei nenhuma outra coisa, não me interessou nenhuma outra venda, tá? Executei o que apareceu. Se tivesse falhado essa compra e tivesse dado compra aqui embaixo, eu ia reentrar, enfim. Ok? Voltando. Esse cara aqui é bloco. Aqui eu tenho bloco com bloco, né? Esse preto é um bloco, esse cara aqui também é um bloco, então esse cara aqui pra mim é propulsion, tá? A gente tem criação do propulsion, reteste do propulsion, expansão do propulsion. A gente sabe que o order flow tá correto quando a gente tem matrizes sendo respeitadas e no caso de propulsion, a gente quer ver displacement, tá? E não tem coisa mais gabaritada do que um fair value criado por um propulsion. Então aqui a gente tem um propulsion do 27, olha aqui os fair values criados. Cara, isso aqui é muito lindo, tá? Esse camarada aqui é um fair value de alta prob. Se ele fosse retestado, antes de dar o alvo, caberia uma nova reentrada, uma nova tomada de decisão, enfim. Não retestou. Beleza? Infelizmente acontece. Expande, expande, expande. Chegou no fair value do diário. Idealmente, o que você faz? Alinhamento diário 60. Né? Fica um pouco inviável fazer isso, principalmente nessa movimentação mais dinâmica, porque o 60 demora muito para virar. Você consegue fazer configurações por 1 minuto? Consegue, mas entendo que a probabilidade dela não é tão alta quanto um alinhamento ideal. Beleza? Deixa eu só puxar esse negócio para cá que tá me atrapalhando. Aí. Vamos lá. Estamos subindo. Não tem bloco de venda, não tem bloco de venda, não tem bloco de venda, não tem bloco de venda. Não tem bloco de venda. Opa! Olha aí quem apareceu. Fez um SIG aqui, tá? SIG criado no
11:01, retestado, reação feia, reação candle cheio, tem swing. Aqui começou a movimentação que eu estava entendendo ser retração. Retração até onde? Vai pro teu 15 minutos. Identifica matrizes de compra. Fair value de compra. Bloco de compra. Tudo do 15. E esse é um bloco com SMT. Ok? Então, daqui para cá, range de compra. O que desce retrai, o que sobe expande. Essa era a expectativa. Certo? Se falhasse, provavelmente teríamos renovação de low. Como foi o que aconteceu? Falhou 15 minutos, a gente veio tirar low. Voltando, lá no 1 minuto, naquela config. Você tem venda daqui para cá. Aqui você tem ativação de venda. Provavelmente pagou mais de 2R nessa low. O preço acumula, né? Antes do alvo. O alvo seria o fair value do 15, tá? Percebe que ele plota um range de acumulação. Ele faz tomada de high. Ele vai contra o order flow atual, né? Porque a gente tá bearish até essa região de ineficiência do 15 minutos. Tira high, interage aqui com propulsion. A gente tem esse propulsion aberto do M1. E daqui para cá, ele plota um fair value de compra. Lembrando que esse fair value de baixo eu já não considero, porque ele retestou e quebrou a high. Então a gente tem esse fair value de compra aqui, que serviria como confirmação desse propulsion. Enfim. Fair value de compra, interage, inverteu. Inverteu no 11,31, retestou no 11,32, 11,33. Perdão. A reação não foi ideal, né? A gente teve uma enxugada de candle aqui no final. E a gente teve no 11,34 o fair value sendo invertido. OKs, aqui está teu gatilho de venda. A gente teve depois da sua entrada, criação de uma ineficiência bearish, daqui para cá. A ineficiência foi retestada, quebrou low, expandiu e atravessou o 15, né? Você não tem como, pelo menos no meu entendimento, antecipar que esse 15 minutos vai falhar, tá? Para mim, aqui é alvo. Chegou no 15 minutos é alvo, pois daqui pode subir. Porque o order flow do intraday, por enquanto, estava comprador. Beleza? Ok, senhores? Recapzinho breve. Confesso que eu não vi o que aconteceu depois, também não me interessa muito, né? E aconteceu que consolidou o resto da sexta-feira, depois desse range de expansão. Fechou? Bom, é isso. Espero que tenha sido útil. Se tiverem algumas dúvidas, podem mandar aqui nos comentários ou me manda no Instagram, onde ficar melhor para vocês. Se gostou, novamente, deixa aquele like, manda para algum amigo que está estudando em CT, que está com alguma dificuldade, que tradou hoje e talvez tenha visualizado as mesmas configurações ou ficou em dúvida do price action de hoje. Mas é isso, valeu, até a próxima.